o início, né, da gravação depois. Mas vamos lá. Vou começar mais tarde não, senão a gente não vê quase nada. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A gente já está quase terminando já, tá, esse livro aqui. Ele é bem rápido, e a gente não vai ver tudo, né, nos mínimos detalhes. Então na última aula a gente chegou a ver algumas relações, né, algumas razões trigonométricas, e se eu não me engano a gente chegou na parte 3, né, que é funções trigonométricas, na página 85. Deixa eu ver se vai lá certinho na página 85. Aqui já traz equações. Então, bem antes, né? Tá, tem 2 páginas em cada folha, então creio que seja redução ao primeiro quadrante, né? Isso aqui eu falei, e funções circulares, certo? Então tá aqui, funções trigonométricas, parte 3. Aqui. Então, essas funções trigonométricas também são chamadas de funções circulares, né? Porque justamente elas saem, né, daquele ciclo trigonométrico, né? A partir daquela notação lá de ciclo trigonométrico, né, aquelas relações que a gente viu, a gente consegue gerar essas funções trigonométricas, tá? Então, algumas noções básicas aqui. As noções básicas é que, dados dois conjuntos A e B, a relação, né, relação binária entre esses conjuntos, ou seja, de A em B, e a gente tem um subconjunto dado por esse produto cartesiano entre esses conjuntos, certo? A e B. Então, essa relação binária, né, de A em B é dita como um conjunto que está contido no produto cartesiano A com B. Certo? Então, a gente sabe que essas relações geram funções, tá? Então, aqui é basicamente a mesma notação de função, só que agora em funções circulares, né? Então, aqui essas definições são as definições básicas também para funções circulares, tá? Então, dados os dois conjuntos A e B não vazios, certo? A relação F, agora que eu vou chamar de F, né? A relação de A em B, recebe o nome de aplicação de A em B, né? Ou F de A em B, né? Aquela notaçãozinha que a gente já viu sobre função. F de A setinha, essa setinha de A em B, certo? Uma função, ou seja, com A com imagens em B. Então a gente tem o A é o conjunto do domínio e B é o contradomínio. E as imagens estão no contradomínio. Então, para todo x no domínio, existe um y no contradomínio, tal que a gente tem os pares ordenados formam essa relação f, que é a função, beleza? Aqui está a notação em símbolos, né? Se f é uma aplicação de A em B, se somente se, para todo x em A, existe um y em B, tal que o par ordenado xy pertence à função. Tá? Então, geralmente existe uma sentença, né? Essa sentença y igual a f de x, que expressa a lei mediante a qual x pertence a A e determina-se por y pertencente a B, tal que o par ordenado pertence à função. Então, outra forma de escrever, em forma de conjunto, seria basicamente escrever que par ordenado xy, tal que x pertence a A e y pertence a B, e y é igual a f de x. As imagens da função do conjunto em x, né? No caso, vou pular aqui um pouquinho.
E basicamente são as mesmas noções de função que eu falei para vocês lá do início, né. Aqui também valem as mesmas definições, tá. Domínio também, né, o domínio é o conjunto A, certo. A imagem a imagem está contida no contradomínio, que é o conjunto B, certo. Então essas funções também, né, funções periódicas, tá, são ditas funções periódicas. Ou seja, elas têm um período, né. Então elas estão limitadas ali num certo período e ela vai sempre ficar oscilando nesse período, tá. Então a gente diz que a função ela é periódica, beleza? Então essas funções periódicas têm esse comportamento, né, de serem limitadas, né, e não, digamos, não necessariamente elas são funções, contínuas, né, ou seja, ela tem uma quebra aqui, né. Então ela não tem a união entre esses essas retas aqui, né, digamos assim. Não tem uma união entre essas retas. Então se não tem a união aqui, né, a gente diz que é descontínua. Ela é descontínua, então a gente diz que essa função algumas são periódicas, né, dessa forma, outras são funções, me fugiu o nome agora, funções, do valor máximo, né, valor máximo. São esses tipos de funções aqui, tá. Ou seja, ela tem um período. As funções trigonométricas também têm um período, tá. A gente vai ver. Só que esse período é diferente, né, não é um certo intervalo, certo. É um intervalo específico para cada função. Então o ciclo trigonométrico ele é utilizado para a gente, eh, digamos assim, desenvolver, né, essas funções. Então a gente tem aqui uma circunferência, eh, gama de centro pode ser qualquer letra, né, grega ali. Uma circunferência grama de centro O, raio 1, certo. Então ela tem um período ali, né, essa circunferência ela tem um comprimento, na verdade, que é 2π, certo. Já que o comprimento da circunferência é dado por 2π vezes o raio. Só que o nosso raio é 1, então 2π vezes 1 é 2π, né, beleza? Então a gente tem o comprimento é 2π. Então a gente vem aqui, né, no ciclo trigonométrico de raio 1, e aqui a gente pode ter essas noções aqui que eu já falei para vocês, né, que significa esse π-meios, essa imagem π-meios é de B, já que eu saio daqui, né, da origem e sentido anti-horário eu venho até aqui no B. Então aqui eu percorri 90 graus, certo? Ângulo reto. Então eu tenho um quarto de circunferência, 90 graus. Então a gente sabe que esse π-meios equivale a 90 graus, beleza? Vem para cá, para o outro lado. Então a partir daqui, né, a gente tem algumas definições, ou seja, quem vai ser o período aqui, né, o período desse ciclo trigonométrico, né, se aqui eu tenho x 0, até aqui eu andei, né, esse ponto P eu andei até aqui, e eu tenho x0 mais 2κπ, ou seja, esse 2π é de lei, né, ou seja, eu já tenho ele, eu sei que o comprimento dele eu consigo calcular por 2 vezes π vezes o r, só que esse r eu vou chamar agora de um k qualquer, certo? Porque aqui eu vou assumir vários valores aqui. Então eu posso chamar essa posição aqui x0 mais 2k vezes π, beleza? Já que eu estou movimentando esse ponto P aqui em torno da circunferência, né, utilizando ali a borda da circunferência. Então,
esse ponto P, né, eu posso chamar que é todo x, para todo x real, conjunto, né, de pontos, onde x vai ser x0 mais 2kπ com k nos inteiros, tá? Esse k ele é inteiro, tá? Ele não é racional, ele não é real, ele é inteiro. Ou seja, pode assumir números, valores positivos ou negativos, né? Beleza? Então vamos lá. Aqui tem mais algumas noções de arco, né? Mas eu vou passar aqui também. Só para a gente relembrar e ter uma certa noção. Aqui também eu vou passar, não vou cobrar isso aqui de vocês, tá? Isso aqui é coisa trivial, é simples demais. Então, se quiser dar uma outra olhada mais a fundo, é só voltar aqui, tá? Vamos lá para função seno. Então, como é que eu encontro a função seno? Certo? Justamente utilizando lá o ciclo trigonométrico, e aqui esse eixo V vai ser o nosso, onde o seno vai percorrer, né? Percorre aqui esse eixo V, que no caso lá, quando a gente traçar no plano cartesiano, vai ser nosso x e nosso y, né? Aqui vai ser x e aqui vai ser y, beleza? Mas por enquanto vamos traçar aqui outros eixos, né? O eixo VU ou UV, né? UV, na verdade. Tá? Então, dado o número real x, ou seja, esse x que está aqui, né? Utilizando aquela função lá de trás, que a gente viu que x é igual a x0 mais 2kπ, certo? Então, dado o número real x, seja P a imagem do ciclo, ou seja, esses pontos P que vão gerando essa circunferência, né? Denominamos de x, desculpa, seno de x, tá? Seno de x, indicado por sen x, tá? Ou assim, alguns livros trazem assim também, né? Que até melhora entre parênteses, né? Seno de x, tá? Não tem problema utilizar essas duas notações. Seno de x, a ordenada OP1, ou seja, justamente essa setinha vermelha aqui, é a OP1, certo? Ou seja, esse segmento aqui é o nosso cateto oposto a quem? A esse ângulo aqui, certo? Cateto oposto. Por isso que a gente tem seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É 1, já que tem um raio 1, certo? Então, essa seta preta aqui tem comprimento 1, certo? Então, a gente denomina essa função seno como sendo a função de R em R, que associa cada número real x, né, para todo x, eu tenho OP1 seno de x. Ou seja, a nossa função seno é dada dessa forma. F de x igual a seno x. Tá? E aqui a gente tem várias propriedades, né, utilizando o seno. Então, uma primeira observação, né, da função seno é que a imagem do seno ela está no intervalo de -1 a 1. Tá? Ou seja, a minha imagem ela está somente nesse intervalo que vai de -1 a 1. Ou seja, na reta dos eixos coordenados aqui, no eixo y no caso, a minha imagem ela só vem de -1, certo? -1 aqui até 1 aqui, certo? Então, os valores da minha imagem vão estar somente nesse intervalo aqui da reta, do eixo, né?
De menos 1 até 1, beleza? Essa daqui é a nossa imagem. Ou seja, a gente tem que o seno, né, de x, ele é menor do que 1, menor ou igual que 1, né? Que é maior do que o seno menos 1. Certo? No caso aqui, essa parte aqui está repetindo, né? Então, o seno x está entre 1 e menos 1. Tá? Então, nossa função seno está entre 1 e menos 1, para todo x real. Beleza? Então, vamos lá. A segunda é que a função seno ela é periódica. Ou seja, o período dela é 2π. Beleza? Já que a gente tem que seno de π é dado pelo segmento ali pelo lado OP1, e K pertence aos inteiros, então o seno de x mais 2kπ, né? Só trocou a ordem ali, tá? 2kπ ficou K vezes 2π, tá? Não tem problema trocar a ordem aí, tá? Já que é comutativa a multiplicação, né? Então a gente tem essa igualdade, já que x e x mais 2kπ, né? Ou K2π, tem a mesma imagem de π no ciclo trigonométrico. Tá? Então, a gente tem que seno de x vai ser seno x mais 2kπ, certo? É justamente o período da função seno, beleza? Então, o gráfico da função seno, a gente também utiliza a tabelinha. Só que essa tabelinha a gente vai ver os graus, né? Então, aqui, vou colocar de vermelho aqui. Então, a gente vai olhar aqui para os graus e seus equivalentes, né? Por exemplo, aqui, π sextos, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, aqui a gente tem π sextos, π quartos e π terços. Então, aqui a gente tem 30, 45 e 60 graus. Aqui, 90 graus. Aqui, ele está equivalente aos 60 graus, né? Está bem aqui, ó. Então, vai ser 90 mais 30, né? 120 graus, certo? Então, aqui está equivalente aos 45 graus aqui, né? Do outro lado, né? Reduzindo ao primeiro quadrante é 45 graus, mas aqui vai ser o quê? 120 mais 15, né? 135 graus, né? Se não quiser fazer assim, é só pegar aqui o 3π quartos e fazer o π igual a 160. Então, é 3 vezes 180, quer dizer, 3 vezes 180 dividido por 4. Então, isso aqui é 180 dividido para 4 é 45 graus. Então, vai ser 3 vezes 45 graus, que é 15, né? 12, sobe 1, 13. Então, 135 graus. Beleza? E assim por diante. Tá? Então, esse ângulo aqui é 3 vezes o ângulo de 45 graus, que é π quartos. Tá? E assim por diante. Aí aqui não dá para ver direito, mas aqui tem uns valorizinhos, né? Aqui, ó. Aqui é 1, aqui é raiz de 3. Raiz de 3 sobre 2. Aqui é a raiz de 2 sobre 2. E aqui é 1 sobre 2. Certo? Então, seguindo sempre aqui o eixo das ordenadas, né? Que é o vertical aqui. Beleza? Então, aqui é substituindo seno x, né, por 0. Então, a gente vai ter seno de 0 é 0. Seno de 30 graus, ou seja, π sextos, é 1 meio. De π quartos, 2 raiz de 2.
De π terços, 3 raiz de 3 sobre 2. De π meios, 1. De π é 0 e assim por diante, né? Então, a gente vai fazendo aqui a tabelinha, encontrando os valores para encontrar os pares ordenados para gente escrever, né, como vai ser o gráfico dessa função seno, né, que é chamada de senoide. O gráfico da função é chamada de senoide. Então, a gente vai ter esse gráfico aqui, tá? Então, aqui, ó, π sextos, a gente encontrou lá que o par ordenado π sexto vai ser π sextos e 1 meio. Justamente aqui, ó, na metade de 0 até 1, aqui é 1 meio. Certo? Π quartos. Π quartos deu aqui, né? Π quartos é o par ordenado dele, é a raiz de 2 sobre 2. Então, bem aqui, com certeza vai ser raiz de 2 sobre 2. Tá? E assim por diante. Né? Ó, π meio. Π meio lá deu 1, né? Tá aqui, ó. Justamente ponto máximo aqui que eu posso chegar. Então, π meio é justamente o par ordenado π meio e 1, certo? E assim por diante, então a gente só liga os pontos e encontra essa senoide. E como vocês podem observar aqui, ó, ele está somente entre 1 e entre menos 1. Então, nossa imagem está somente entre 1 e menos 1, certo? Não ultrapassa esses dois valores aqui, nossa imagem. Beleza? Então, está limitada aqui a nossa imagem entre 1 e menos 1. Beleza? Vamos lá para a próxima. Ver aqui algumas observações, né? Não, acho que daqui dá para a gente passar. Aqui tem alguns exercícios, tá? Vocês podem ir fazendo, tá? Podem ir fazendo, só para quem não teve mesmo esse assunto aqui, acha muito difícil, é melhor ir fazendo os exercícios, tá? Então, nossa imagem, como eu falei, a imagem da função vai ser menos 1 até 1, certo? Da senoide. Aqui, ó, tem a resolução, tá? Mas eu vou pular um pouquinho. Senão a gente vai ficar muito tempo aqui, muito mesmo. E também tem bastante exercício resolvido, tá? Passar aqui. Vamos lá para a função cosseno, né? A função cosseno, no ciclo trigonométrico, sabe que é o ângulo adjacente, ou seja, um ângulo que está próximo, né? Que está tocando aqui, ou o lado que está tocando o ângulo, ou seja, esse segmento OP2 aqui, né? Que aqui tem um P2, tá? Então, a gente denomina, né, cosseno de x, essa função, né, que é dada pela abscissa OP2. Tá? Esse aqui é a abscissa. Está na abscissa, né, esse segmento. Então, a abscissa OP2 do ponto P em relação ao eixo UV, né? Ao eixo UV, né? Que é esses eixos aqui. Então, a gente denomina essa função de R em R, que associa cada x real a cada OP, né? Cada cosseno de x, já que OP é dado como cosseno de x. Então, a gente tem a seguinte função: f igual a cosseno de x, f de x igual a cosseno de x. E é claro que a gente pode ir alterando essas funções, né? Aqui eu posso alterar o argumento, né? Que é justamente esse xzinho. Aqui a gente viu aqui alguns exercícios, né? Do seno, ó. Posso alterar aqui o argumento. Eu posso somar mais 1, multiplicar por 3, tá? Então, isso aqui vai modificando a aparência da minha função. Então, aqui no GeoGebra,
Vou colocar aqui função seno. Seno de x. Então, aqui, ó, nossa função seno de x. Então, essa função aqui, o gráfico da função, né, a senoide, se a gente somar mais um aqui, mais um, olha o que aconteceu. Esse mais um, na verdade, eu somei mais um na nossa imagem. Então, por isso que ele subiu aqui para frente, para cima. Então, ao invés da gente ter de menos 1 a 1, agora eu tenho a minha imagem de 0 até o 2, certo? Se eu multiplicar por 3 vezes seno e somar mais 1, olha o que acontece. Ele aumenta a nossa senoide, né? Ou seja, ficou bem grande ali, né? Aumentou também, consequentemente, a nossa imagem, que agora vai de menos 2 até lá no 4, tá? O mesmo acontece se eu modificar aqui dentro dela, né? Do argumento x mais 2, por exemplo. Olha o que acontece. O intervalo, né, ficou aqui, deixa eu tirar esse mais 1. Continua aqui de menos 1 a 1, né? Porém, esse mais 2 fez o quê? A nossa função deslocar aqui, né? Deslocou aqui o do eixo, ó, do eixo y, certo? Vou colocar aqui mais 5. Olha aí, ó. Parece que mudou o sentido, mas não. Fez foi deslocar aqui nossa função, tá? Deslocou aqui do principal, né? Somou mais um, certo? Então, aqui nossa função seno, né? Passa pela origem aqui, né? Função seno normal. Se eu somar mais 5, olha ali, ó, saiu da origem, né? Ou seja, deslocou mais 5 para o lado, certo? Nossa senoide. Porém, mantém o mesmo comportamento. Ou seja, eu estou aumentando o valor de x. Eu estou aumentando o valor de x, eu estou deslocando no eixo x, certo? Se eu aumentar aqui fora, mais 2, eu estou deslocando aonde? O meu gráfico com relação ao eixo vertical, que é o eixo y, certo? Então, eu vou alterando aqui a minha imagem, né? Se era de menos 1 a 1, agora eu vou de menos 1 a 3. Beleza? E assim sucessivamente. Aqui o mesmo ocorre com essa função cosseno. Só que essa função cosseno aqui, ela também tem as mesmas características, né, da imagem, que está entre menos 1 e 1, e o cosseno, né, ou seja, a função cosseno está entre menos 1 e 1 para todo x real. E a função cosseno também vai ser periódica em 2π, certo? Então, o período dela é 2π também, beleza? Então, ela vai dar a volta, certo? Dar uma volta completa aqui, sai de 0 e volta para cá para o 2π, certo? Então, ela também é periódica. E o gráfico dela, né, é chamado de cossenoide, certo? Então, o gráfico da função cosseno é uma cossenoide. Fazendo a mesma tabelinha, né, a gente consegue encontrar aqui os valores. Como vocês podem ver aqui, a gente encontra os valores com relação ao eixo U, né? No caso aqui que a gente está usando esse eixo como U. Que é da abscissa, né? Aqui é a abscissa e esse vertical é a ordenada. Beleza? Então, a gente tem o seguinte gráfico, certo? Esse gráfico aqui, se vocês observarem, ele não passa pela origem. Então, ele passa aqui por 1, né? E vem. Então, aqui, ó, cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. E aqui em cima, cosseno de 0 é 1. Por que eu sei disso? Porque aqui eu tenho um ponto aqui em cima. Esse ponto aqui é 0, 1. E esse ponto aqui embaixo é o ponto π e menos 1. Certo? Então, se a nossa função é f de x igual a cosseno x,
Então, quando a gente faz f de 0, a gente está fazendo o quê? Cosseno de 0. E aqui a gente está vendo que o cosseno de 0, no ponto 0 aqui, é 1. Tem imagem 1. Então, a imagem cujo cosseno passa pela abscissa 0 é 1. Que é a mesma coisa, né? Se a gente for calcular o f de π, já que o nosso x é π aqui no caso. Então, vai ser cosseno de π. E o cosseno de π, pela coordenada aqui, a gente está vendo que é menos 1. Então, cosseno π menos 1. Beleza? Então, bem simples, né? Dá para fazer isso aqui facilmente. Claro que com o auxílio do GeoGebra aí, dá para tirar as dúvidas, né? Sobre a construção do gráfico. Aqui tem alguns exercícios, o mesmo acontece aqui, ó, se a gente multiplicar por menos 3 a função, o que é que acontece? Né? Se aplicar o módulo, olha só, aplicar o módulo na função cosseno x. A gente sabe que o módulo é valor absoluto, a gente só pega a parte positiva. Então, esse daqui é o gráfico da função cosseno, módulo do cosseno, né? Só a parte positiva. Tá? E assim sucessivamente, dá para fazer, né? Vários gráficos. Deixa eu ver mais aqui. Beleza. Aqui tem a função tangente também. Né? A função tangente, a gente também utiliza o ciclo trigonométrico, só que agora é esse cateto aqui, né? Chamado cateto oposto, e a gente usa aqui o cateto adjacente, né? No triângulo retângulo. Então, aqui a gente tem que essa função ela só está definida para x diferente de π meio mais kπ só. Tá? Então, essa é a diferença das funções seno e cosseno. Essa é a diferença para a tangente. Tá? Ou seja, nosso x tem esse período aqui de π meio a mais kπ. Certo? Então, vamos lá. Então, essa função da tangente, ela está definida por um conjunto, né? Função tangente, no conjunto do domínio em R, que associa cada x diferente de π meios mais kπ, né, a todo real f de x, ou AT, né, que é o segmento AT, e a tangente de x. Então, nossa função f de x vai ser tangente de x. Tá? Beleza? Então, aqui a gente tem que o domínio vai ser todo real menos essa restrição ali, né, que é π meios mais kπ, certo? A gente tem que a imagem da função tangente é real, né? Para todo y real existe um x real, tal que a tangente de x é igual a y. A imagem é dada aí, é real. E aqui a demonstração, né, mostra por quê. E a função tangente também é periódica, e o período é apenas o π, tá? Não é 2π, é só π. Beleza? E dá para ver aqui pela restrição, né, que é π meios mais kπ. Então, k vezes π, né? O período aqui, somente π. Beleza? A gente tem essa igualdade aqui, né? Vou comparar. Então, a função tangente, ela tem que é tangente de x mais kπ. Beleza? Então, vamos lá. Então, o gráfico dela, né, é chamado de tangentoide. Tá? O gráfico da função tangente. Temos a senoide, a cossenoide e a tangentoide, que tem esse formato aqui. Tá? Então, ela tem assíntotas, ou seja, essas retas imaginárias aqui,
não vão ser tocadas pelo gráfico, tá? Ou seja, essas retas aqui, nessas retas não está definida a função. Não está definida nessas retas imaginárias aqui, que é um x qualquer, né? x1, aqui tem outro x2. Então, nesse x1 e x2 específico aqui, né, x3 também, eu tenho retas verticais e esse gráfico não vai tocar essas retas aqui, tá? Não toca. Então, vai ser algo parecido com isso aqui, né? Nosso ciclo trigonométrico, essa daqui é a nossa reta que vai gerar a função tangente, né? O gráfico da função, no caso a tangetoide. E aqui a gente tem valores correspondentes a cada ângulo formado, né? 30 graus, 45 graus, 60 graus e assim por diante, certo? Então a gente vai ter valores, né, dessas tangentes desses graus, certo? Então, aqui vocês podem observar que em π meios a tangente não existe. É o único caso em que não existe é a tangente de 90 graus. Porque se vocês observarem aqui, ó, eu não tenho nenhum segmento traçado aqui com o 90 graus, que é justamente aqui, ó, certo? Esse segmento vertical. Então, essa reta em vermelho aqui, que é a tangente, representa a tangente, ela é paralela, ou seja, não tem como eu traçar um segmento aqui, pegando a quantidade de graus, né? E pegue também esse segmento que é de meios, certo? Beleza? Então não pega aqui. Tranquilo? Não pega aqui e também não pega o outro, né? Que é o 3π meios. Então a gente diz que não existe tangente nesse ponto. Se não existe, é justamente esses pontos aqui que aparecem, ó. Beleza? Justamente esses pontos aqui. Então olha aqui, ó. Aqui é justamente o 3π meios. É o x igual a 3π meios. Aqui o x igual a π meios. Certo? Então não toca essas retas verticais aqui em π meios e 3π meios. Tá? Então a gente tem essa função tangente. É só colocar aqui, né? Tangente de x. Olha lá o gráfico. Tá? Então ele continua aqui, certo? Definidamente. Tanto para a esquerda como para a direita. Tá? Mas não toca esses valores aqui. Certo? Por isso que o período dele é só π, né? Só π. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui mais. Aqui tem exercício sobre a tangente, construção de gráfico. Vamos lá para cotangente. A cotangente, né, a gente viu que ela é igual a tangente, só que agora eu pego aqui um eixo horizontal, certo? Aqui a gente pegou um eixo vertical, tá? E ele é tangente à circunferência, ou seja, toca apenas um ponto aqui da circunferência. Aqui também toca um ponto da circunferência, então eu tenho um eixo tangente à circunferência aqui no ponto B, só que agora vertical, ou desculpa, horizontal. Tá? Então, essa função cotangente é uma função dada pelo domínio, né, em reais, nos reais, que associa cada x, sendo x diferente de kπ apenas, a função vai ser denominada como sendo cotangente, né, cotg de x. Tá? Vou lá aqui algumas definições, algumas coisas, basicamente os mesmos. Né? Aqui, cotangente ela vai ter como domínio todos os reais, menos
o x igual a kπ, certo? E ela também, assim como a tangente, ela é periódica e tem período π apenas, tá? Então aqui, o gráfico da função, né, dado basicamente parecido com a tangente, só que agora horizontal, né? Como se a gente só girasse aquele ciclo trigonométrico com relação à tangente, né? Então a gente vai ter algo desse tipo. Se a tangente tem esse formato aqui, certo? A cotangente vai ter o formato contrário, né? Esse formato aqui, beleza? Tranquilo? Então, a gente tem aqui a construção do gráfico e aqui justamente aonde não toca esses, digamos, essas retas, né, verticais. Vai ser justamente no π, no 2π, no 0, menos π também, né, pode ser, menos π. Então, nesses pontos aqui, nessas retas x igual a menos π, 0, π e 2π, a gente não tem a cotangente. Não existe a cotangente nesses pontos. Beleza? Função secante também, né? Outra função cujo gráfico é dado através desse ciclo trigonométrico aqui que a gente viu nas aulas anteriores. Certo? Então, eu pego aqui o segmento estendido, né, no eixo x. Se eu envolvo o eixo x, então eu estou falando de cosseno, né? Cosseno. Se eu envolvo o eixo y, eu falo de seno. Já que o horizontal é cosseno e o vertical é seno, certo? Então aqui eu vou envolver o cosseno, que é justamente volta aquela função, né? Aquela relação, na verdade, de 1 sobre cosseno ser a secante. Tá? Então a gente tem que, dado um x real, esse x ser diferente de π meios mais kπ, né? Que é bem parecido ao domínio, né, no caso, a gente vai ver que a função secante, né, também vai ser uma função dada um conjunto, né, um domínio em R, que associa cada x com x diferente de π meios vezes mais kπ, né, o real OS, ou seja, segmento aqui de O da origem até o ponto S aqui. A gente diz que é a secante de x. Aqui também o domínio, né, dado por aquela restrição, é todo x real. Porém, ele tem que ser diferente apenas de π meios mais uma constante vezes π, né, ou seja, kπ. Beleza? Aqui nossa imagem vai ser todo real menos o intervalo de menos 1 a 1. Tá? Então, esse intervalo de menos 1 a 1, ele é aberto. Então, ou seja, eu não vou ter a secante em menos 1 e nem a secante em 1. Vai ser valores menores que 1 e vai ser maiores que 1. Menores que menos 1 e maiores que 1. Certo? E o período, nesse caso aqui, vai ser 2π da secante também. Tá? Então aqui a gente tem o gráfico, né, construído a partir dessa estrutura aqui no ciclo trigonométrico, né, essas retas secantes que passam, tocam a circunferência, né, em um ponto, beleza? E a gente vai encontrando esses valores aqui. Então, essa função secante, ela vai ter esse formato. Tá? Parecem parábolas, mas não são parábolas. Tá? São parábolas. Então, justamente nos mesmo período ali, né, no mesmo os pontos, né, x, π meios, 3π meios,
menos π², né, não vai tocar aqui, né, esse eixo aqui vertical. Então, nesses valores, a gente não tem que a gente vai ter que a função não toca, gráfico da função, né, não toca essas retas imaginárias, digamos assim, tá. E a gente tem também a função cossecante, são as mais trabalhadas, né, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante, né, são as principais. E é claro que aqui também eu utilizo a mesma noção lá da secante, só que agora com o eixo vertical. E esse eixo vertical, como eu falei para vocês, esse eixo é seno, né, então tem uma relação com o seno, tá. Então essa função cossecante é uma função dada por um conjunto nos reais, que associa cada x, sendo esse x diferente de κ, né, o real cossecante de x, ou seja, nossa função vai ser cossecante de x, nesse formato, beleza? E o domínio vai ser justamente tirar aquela restrição, ou seja, todos os reais menos o κ. Aqui a imagem continua sendo bem parecida com a da secante, só que agora inverte a ordem, né? Aqui é o intervalo aberto, eu não incluo o -1 em 1, ou seja, pode incluir na verdade, né, mas aqui eu tenho que ter valores menores que -1 ou maiores que 1, ao contrário da secante aqui, né. A gente viu que tem que ser menores que -1 e maiores que 1. Aqui tem que ser menores que -1. Opa, continua, né? Na verdade eu estou confundindo, mas continua a mesma coisa. Então, a gente tem que o cosseno de x, cossecante de x vai ser igual a y, tá. O período continua sendo 2π da cossecante, já que eu envolvo aqui o seno, né, e aí o período do seno é 2π, aqui na cossecante, aqui na secante, voltar para cá, na secante a gente envolve o cosseno, né, então por isso que aqui também continua sendo 2π. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. E essa daqui é a aparência da função, tá, do gráfico da função cossecante, beleza? Bem parecido com a secante, né, só que alternado, né. Aqui é concavidade para cima, para baixo, para cima. Aqui vai ser para baixo, para cima, para baixo, né. Inverte, digamos, a ordem aí da sequência e do período, né. Período não, do intervalo de onde são escritas as funções, o gráfico, né. Que é -π, 0, π e 2π, certo? Aqui, na secante, é -π², π², 3π², certo? E assim por diante. Então aqui tem alguns exercícios, tá? Para construção do gráfico, né? Tem exercícios bem simples, só que um pouco trabalhosos, né? Só para analisar mesmo. Não sei se eu vou chegar a cobrar, mas pode ser que eu coloque ou uma questão dessas aqui na lista, né, mas de qualquer forma, vão estar na lista, né, alguns exercícios. Eu não costumo sair muito da lista de exercícios. Assim que eu terminar, eu envio para vocês, tá? Senão vai ficar muito em cima da prova, né. Então, funções pares e ímpares, né. Então, seja a função a em b, denominada de função par, ela vai ser denominada de função par, se a gente tiver f de x igual a f de menos x para todo x no domínio, tá? Para todo x pertencente a A. Então, se a gente substituir esse x por menos x, e eles forem iguais aqui, né, então a gente denomina que essa função ela seja par, tá? Então, por exemplo,
módulo de x é uma função par, x ao quadrado é uma função par, e se a gente substituir esse x aqui por menos, eu vou ter a mesma função. Então, eu igualo, né? Beleza? 1 sobre x ao quadrado também é par. Tá? Então, substituindo ali por menos x, no lugar desse x, a gente encontra uma igualdade, né? Já que aqui vai ficar positivo e retorna a ser a mesma função original, né? Então, no caso das funções circulares, também funciona. No gráfico, né, também funciona. Olhando pelo gráfico, dá para saber que a função ela é par, né? Ou seja, positiva aqui, né? Que tem um sentido positivo. São funções positivas. A função ímpar é quando a gente troca aquele x por menos x e encontra menos f de x. Ou seja, a função ela vai ser ímpar se ela tiver essa característica aqui para todo x real. Tá? Então, por exemplo, 2x, se eu substituir esse x por menos x, vai ficar 2 vezes menos x é igual a menos 2x. Então, aqui eu tenho justamente essa característica, né? De f de menos x ser igual a menos f de x. Ou seja, eu transformo a função a função em negativa, né? Já que ela é positiva aqui, ela fica negativa. Aqui também, x ao cubo, se eu fizermos menos x ao cubo, vai ficar menos x ao cubo. Né? Igualei aqui e eu tenho, né, que menos x ao cubo é igual a menos x ao cubo, né? E menos aqui vai ser menos vezes menos, 3 vezes. Então, vai continuar menos, né? Negativa. Aqui também, a função recíproca, né? 1 sobre x, também é ímpar. Já que substituindo aqui o x por menos x, a gente vai ter menos 1 sobre x. Certo? Então, aqui temos o estilo de funções ímpares. Ou seja, vocês observarem aqui passa pela origem, né? Pela origem. Aqui não passa, porém, são funções simétricas com relação à origem. Então, elas são simétricas. Né? Esse lado aqui, ele é simétrico a esse lado de baixo. Essa parte aqui, no terceiro quadrante, é simétrica a essa outra parte aqui do primeiro quadrante. Certo? O mesmo acontece na função par, né? Ele é simétrico com relação a quem? Ao eixo y. Então, a gente tem um eixo y aqui. Então, esse lado é simétrico a esse outro lado. Tá? Então, a gente tem funções pares dessa forma, né? Só olhando para o gráfico já dá para saber se a função é par ou se ela é ímpar. Beleza? Então, aqui, né, justamente a definição, utilizando lá aquela definição de função par e ímpar, a gente tem isso aqui. Ou seja, cosseno de menos x vai ser menos seno x. Ou seja, a função seno ela é ímpar. E cosseno de menos x vai ser igual a cosseno x, para todo x real. Então, a gente tem que o cosseno vai ser uma função par. E dá para ver isso pelo gráfico, né? Se a gente vier para cá de novo, de volta, a gente vai ter o seguinte. Função seno e a função cosseno. Certo? Então, aqui, a função seno, né, ela não passa na origem. Porém, ela é simétrica aqui, né? Simétrica. E a gente sabe que a função seno aqui, ela é ímpar, então ela vai ser simétrica aqui com relação à origem. Beleza? E a cosseno, opa, eu fiz ao contrário, né? Aqui é a função seno, de verde, né? Ela
é simétrica à origem, tá? Podem ver aqui que ela é simétrica à origem, né? Passa pela origem. E a função cosseno, ela é par, então ela é simétrica com relação ao eixo y. Então, o que eu tenho desse lado aqui, né, é simétrico ao do outro lado, beleza? Dá para ver isso só pelo gráfico. Tem alguns exercícios. Vou pular. Deixa eu ver se dá tempo da gente ver isso aqui. Transformações. Acho que dá. Então, vamos lá. Transformações. Essas formas de transformações a gente já viu algumas, né? Mas vamos lá para o cosseno da soma, né? O que é cosseno da soma? É justamente fazer a soma de arcos, né? Ou seja, de distâncias de arcos, certo? Aqui fez a substituição dentro da distância entre dois pontos, né? A gente consegue chegar a essa formulazinha aqui. Quem fez geometria analítica lembra aí dessa formulazinha. E é claro, utilizando Bhaskara, né? Que é a distância entre dois pontos, eu consigo encontrar a partir de Bhaskara. Basta eu formar aqui, tem um arcos, né? E eu tenho aqui triângulos. Opa, tá aqui. Eu tenho aqui formados triângulos retângulos, né? Digamos assim. Então eu posso calcular distância entre dois pontos, né? Entre o ponto A e Q aqui nesse caso, né? E a hipotenusa. Tem como calcular. Só que aqui, essa relação, eu faço as substituições que eu tenho ali do ciclo trigonométrico, né? E encontro aqui essa substituição, essa transformação. Então, cosseno da soma, ou seja, cosseno de A mais B, vai ser cosseno A vezes o cosseno de B, menos o cosseno de A vezes desculpa, seno de A vezes o seno de B. Tá? Então, é cosseno, cosseno, seno, seno. A soma, beleza? A diferença, já vou ter o contrário. Se eu tenho a diferença, eu vou ter a soma. Então, cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Então, os sinais invertem aqui, né? Se eu tenho o cosseno da soma, vai ser cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Na diferença, né, cosseno de A menos B, eu vou ter cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Certo? Então, inverte aqui o sinal. Beleza? No seno, no seno da soma, né, no caso, eu vou ter a conservação do sinal aqui entre as operações. Só que agora eu vou alternar o seno e cosseno. Então, o seno de A mais B vai ser o seno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A. Aí eu faço um, depois o outro, ou seja, eu fico alternando, porém o sinal conserva-se, tá? Fica conservadinho o sinal. Isso aqui é a prova, tá? É a prova de como chegou esse resultado. Beleza? E por seno da diferença, também é a mesma coisa, tá? Conservo o sinal e eu só alterno aqui, faço seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Eu só alterno aqui. Claro que eu alterno também o argumento, né? No caso aqui é o A e o B, certo? O mais demoradinho, né, para se provar, porém não é tão difícil, é só utilizar os resultados anteriores e a tangente de A menos mais B, né? Tangente da soma. Ou seja, eu sei que a tangente é seno sobre cosseno, então eu pego a soma do seno, ou seno da soma sobre cosseno da soma. Substituo aqui, né, o que a gente encontrou, vou fazendo aqui a simplificação, né, simplificando o que dá para simplificar, e a gente chega aqui a tangente, a soma da tangente, desculpa, a tangente da soma vai ser tangente de A mais tangente B, dividido por 1 menos o produto da tangente de A pela tangente de B. Beleza?
é só seguir a sequência de operações, tá? Vamos lá. A tangente da diferença é o mesmo processo, né? A gente pega lá o mesmo processo ou não, né? Ou não, pega o resultado já quase definido, né? Ou seja, ao invés de eu pegar tangente de A menos B, eu pego e faço tangente de A mais menos B, né? Ou seja, eu faço A mais menos B, certo? Então eu faço isso aqui. Isso aqui é a tangente da soma. Só que aqui, quando eu for substituir, né, esse menos B vai ficar tangente de menos B, aqui também tangente de menos B. Só que tangente de menos B vai ficar positivo, né? Vai trocar o sinal, na verdade. Então aqui é menos vai ficar mais, ou desculpa, aqui é mais vai ficar menos, e aqui é menos vai ficar mais. Só troca o sinal, tá? Só alterna o sinal aqui no caso. Onde tem mais vai ficar menos, onde tem menos vai ficar mais. Então a tangente da soma é a soma das tangentes sobre 1 menos o produto das tangentes. Aqui, ao contrário, né? Ou é a mesma sequência, só que agora é a diferença da tangente de A menos a tangente de B sobre 1 mais o produto das tangentes, né? De A e B. Beleza? Só alterna isso aí. A cotangente, a soma, dificilmente eu vou colocar uma cotangente da soma, mas a gente tem que é o produto de seno ou da cotangente A com a cotangente B menos 1 sobre a soma. Ou seja, inverteu a ordem da tangente, né? Aqui em cima era a soma, embaixo a diferença entre o produto das tangentes, né? Aqui é o inverso, tá? Inverte tudo, né? Tanto a fração como a ordem das, das expressões. A diferença também, né? A gente utiliza o mesmo processo, né? Faz a cotangente de A mais menos B, né? E só substitui e encontra lá, só alterna o sinal, né? Só muda o sinal. Aqui era menos, ficou mais, aqui era mais, ficou menos. Beleza? Então tem algumas questões aqui, né? Vou passar lá aqui um pouquinho. Tem outras também, né? Eu não vou cobrar muito isso aqui de vocês, porque é muita coisa e não dá para ver em poucas aulas. Mas tem também fórmulas da multiplicação, né? Ou seja, cosseno de 2A, né? Tem como encontrar aqui a sua equivalência, né, da transformação como identidade. Eu posso substituir a diferença dos quadrados do cosseno de A, seno de A, por cosseno de 2A. Certo? Cosseno de 2A também pode ser equivalente a 2 cosseno de A ao quadrado, menos 1, e pode ser também 1 menos 2 seno de A ao quadrado. Tá? Só basta fazer ali as operações. Também temos o seno de 2A, que é 2 seno A vezes cosseno A. A tangente de 2A, que é 2 tangente de A, sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Certo? Tem de 3 também, né? Funções circulares de 3A. Então, cosseno de 3 é 4 cosseno ao cubo de A, menos 3 cosseno de A. Aqui eu não vou cobrar de vocês, tá? Do 3 seno de A, menos 4 seno ao cubo de A. É o seno de 3A. E aqui a gente tem a tangente também de 3A. É 3 tangente de A menos 3 menos tangente ao cubo de A sobre 1 menos 3 tangente ao quadrado de A. Aqui tem alguns exercícios bem simples, tem alguns resolvidos aqui, dá para fazer rapidamente. Né? Tem muito segredo. Basta dar uma olhada
definições anteriores que dá para fazer facilmente. Aqui da divisão, tá? A divisão, no caso aqui do cosseno, se eu dividir aqui, né, transformar esse cosseno de 2A, no caso, vai ser a metade, né? Vai ser cosseno de 1/2, ou desculpa, de x sobre 2. Aí eu tenho essas igualdades aqui do lado, certo? Mas eu não vou cobrar de vocês essa parte, tá? Deixa eu ver mais aqui. Tem bastante exercício, né? Bastante mesmo. Aqui está um resumão, né? Um resuminho também. Tem como fazer tangente de P mais cosseno de P mais cosseno de Q, né? Fazendo dessa forma, mas também não vou cobrar de vocês essa parte, tá? É muita coisa mesmo e não tem como a gente ver tudo. E aí a gente vai para as identidades, né? Acho que isso aqui vai ficar para a próxima aula. Identidades, capítulo 10, beleza? Acho que é isso, pessoal. Acho que deu para a gente ver aqui e relembrar algumas coisas, tá? Algumas não, bastante coisa, né? Tranquilo? Dúvidas? Não? Se não tiver, a gente finaliza por aqui. A gente se encontra na próxima aula, beleza? Então é isso. Tchau, tchau. Boa tarde a todos.